hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um empadão de frango, bem gostosinho. Vamos começar pelo recheio. Eu vou usar um pouco, no meu caso eu tô usando banha, porque eu gosto de fazer comida com banha de porco, mas pode usar a gordura que você preferir. Vou deixar ela derreter um pouco aqui. Precisa mais um pouquinho. Mais um pouquinho porque é bastante frango. Vou fazer em torno de 600 gramas de frango, 650 gramas mais ou menos. O peito do frango já tá cozido e desfiado. Isso aqui é um pouco de colorau, in natura, né? É o urucum. Só vou dar uma fritadinha aqui para poder soltar um pouquinho a cor e o sabor dele. As sementinhas não dá pra gente comer, quem é acostumado a usar sabe que é dura, né? A gente tem que só fritar ela ali para ela soltar a cor e o sabor. Aqui a banha já tá derretendo e já tá soltando a cor do urucum. Aqui a banha já tá derretendo. Aqui já tá bom. Olha como ele solta e ele fica torradinho. Pronto, aqui ó, já tirei, olha como ele tá bem vermelhinho. E agora eu vou começar a fritar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola que eu moí aqui no processador pra ficar bem moidinha, pra não ficar aqueles pedaços de cebola, né? Cebola média que eu uso. Pode pôr menos ou mais, depende do gosto. Mas o fato é que depois de cozida ela desaparece um pouco e não fica com aquele gosto forte. Deixar ela refogar um pouquinho, murchar. Guarda. Só um detalhe aqui do meu. Pode alguém ter curiosidade, por que ele tá assim? Esse aqui, eu comprei ele natural e vou colocando azeite aqui dentro. Colocando o azeite e vou usando. Daí quando acabou e eu não consegui repor ainda o azeite, aí eu acabo fritando ele na banha, mas ó, dá pra ver que tá um azeitinho bem vermelho aqui no final, ó. E dá pra usar por muito tempo, só que já tem mais de um ano que eu tô usando e ele não parou de soltar ainda a cor dele vermelha. E dura muito mesmo. Vou dar uma murchadinha boa, vou pôr um pouco de água. Aqui eu já tenho o alho moído também, vou colocar uma colheradinha bem generosa, dá pra ver que eu gosto de tempero, né? Agora eu vou colocar 2 tomates picados aqui.
caso aqui eu tirei a semente de tomate, porque nós não podemos comer aqui em casa com semente, por causa de verticulite. Então, eu tiro toda a semente, mas quem não tem problema pode deixar. Então, se você vai fazer para vender, o ideal é tirar. Você não sabe se o seu cliente tem algum problema assim ou não. De repente a pessoa come e passa mal e vai dizer que a sua comida fez mal para ele, né? Gosto de pôr orégano. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Vou pôr aqui também um pouco de sal, né? Sal pra fazer. Vou pôr uma colher de chá, depois eu vejo se fica bom, se fica não. Tá mexendo, agora eu vou pôr um pouco de água. Deixa eu afogar um pouquinho. Vou mostrar aqui de perto pra vocês, olha. Assim já dá até um molho pra fazer algum macarrão, alguma coisa, né? O molho tá bom de sal e tempero. Agora vamos ver depois se colocar o frango, né? Então, o frango aqui já tá cozido, desfiado. Esse frango eu cozinhei bastante e congelei porções, para poder ir fazendo as receitas aos poucos. Dá para comprar frango desfiado congelado também, nesses atacadões, vários lugares tem para vender. Já facilita o dia a dia de quem não tem muito tempo. Olha que panelão. Deixa eu abaixar o fogo aqui, porque ele tá bem geladinho. Vou precisar pôr mais água, com certeza. Misturar bem, para ele ficar todo com o tempero. Vou colocar mais água aqui, que senão eu não vou conseguir deixar ele cremoso. Mais água. Bastante mesmo, não se assustem, assim mesmo, tá? Por que que eu vou fazer assim? Se eu colocar pouca água, geralmente quando você faz com ele mais sequinho, a gente umedece com requeijão, com catupiry, e como eu não tenho, não posso consumir esses produtos porque tenho intolerância à lactose, então eu vou engrossar de uma outra forma que eu já vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui também, tem as folhas de salsão, não tem salsinha, mas tem salsão. O sabor de salsão é um pouco diferente da salsinha, mas ele aqui em casa a gente gosta, então eu vou colocar. Pra dar uma cor mais bonita e sabor. Eu gosto de comprar bastante, corto e guardo
congelo assim nos... Esqueci, vou pôr aqui um pouquinho de açafrão da terra. Tem que deixar ele ferver um pouco pra gente concluir aqui o recheio. Olha, ele tá começando a ferver, tá bonito. Eu coloquei mais um pouquinho de sal, que eu achei que ficou meio sem sal. E agora vamos continuar aqui. Vou pôr um pouquinho dessa pimentinha aqui, que é a pimenta calabresa, pra dar uma picância, que gosta, fica gostoso. O peito já tá cozido, né? A gente não precisa esperar muito tempo ele aqui. E agora, com esse monte de caldo, o que a gente vai fazer? Para engrossar, aqui eu coloquei 100 ml de água e 2 colheres de sopa de amido de milho. Isso aqui vai fazer ele ficar mais cremoso, então para o recheio não ficar seco. Vendo que ele já vai, conforme ele for cozinhando, ele vai mudando a textura. Aqui a gente vai mexendo um pouquinho. Pra ver que tá mais cremoso. É assim que a gente precisa. Aí, isso aqui, agora eu vou desligar o fogo, vou deixar ele esfriar um pouco. Enquanto esfria, eu preparo a massa. E ele vai mudar um pouquinho a consistência, vai ficar um pouquinho mais firme ainda. Já eu volto com os ingredientes da massa. Então vamos lá, vamos preparar a massa do empadão. Aqui eu já separei 500 gramas de farinha de arroz, estou usando a branca. Bom, 60 gramas de polvilho doce. Aqui vão 150 gramas de banha, pode ser usar manteiga, que eu não uso manteiga porque tem intolerância à lactose. Pode usar margarina também, mas não aconselho porque não é uma gordura boa para a saúde da gente, né? Bom, 3 ovos. Vou colocar o sal, que eu vou usar uma colher de chá. Dá uma misturadinha. Isso aqui pode ser feito à mão, tá? Só que eu acho mais prático na batedeira. Mas se você não tem uma batedeira planetária, daí pode sovar na mão que dá certo também. E a água aqui, 240 ml de água, 1 xícara de água. Tem mais fora do que dentro.
mostrando um pouco para não fazer muita bagunça na hora de bater. Aí eu vou usar o gancho para massa pesada. E vamos fazer barulho. Excelente, já tá no ponto. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Então, ela é uma massinha que fica macia, ó, mas não gruda na mão, ó. Excelente pra gente moldar e fazer o empadão. Isso aqui dá pra usar pra fazer empadão, empadinha. Se não for usar tudo, pode embrulhar num plástico e guardar na geladeira. Pode ficar até uma semana na geladeira tranquilamente, tá? E vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente faz pra montar acho que eu vou fazer empadinhas. Bom, bora lá fazer então as empadinhas. Resolvi fazer empadinha. Vai sobrar muita massa aqui ainda, porque aqui deu uns 600 gramas de massa para mais. Eu separei um pouquinho aqui do frango, tá meio quente ainda, mas vai dar para fazer. Só para mostrar para vocês. E daí o restante do recheio e da massa eu vou guardar para fazer empadão depois. E mostro para vocês a montagem do empadão. Quando é para vender, a gente tem que pesar a massa, pesar o recheio, porque todos têm que ter padrão, tem que ter a mesma medida. Mas no caso, para fazer para casa, do jeito que sair, a gente come, não é mesmo? Olha, é uma massinha bem fácil de modelar. Ela tem perda quando a gente assa, então o ideal é, se você vai vender um empadão de 200 gramas, por exemplo, o ideal é você colocar uns 215 gramas de massa, uns 115 gramas de massa e uns 115 gramas de recheio. Aí ele vai perder em torno de 25, 30 gramas, né? Aí o empadão vai ficar com aproximadamente 200 gramas. Já tive cliente que reclamou, que disse que pesou e ficou com menos peso porque eu não tinha respeitado esse padrão, daí eu comecei a prestar mais atenção. Realmente o cliente tinha razão, né? Outra coisa, se quiser fazer a massa, não dá pra fazer com gordura líquida. Ela precisa da gordura que tem a estrutura, tá? Então não dá pra fazer com óleo de soja, óleo de girassol, esses óleos assim. Tem que ser gordura sólida. Se você quiser uma outra opção que não seja nem manteiga, nem margarina, nem banha, acredito que o óleo de coco dê estrutura suficiente também. Nunca testei, mas dá pra testar. Olha aí, coloca a tampinha. Aí, tá lindinha a nossa empadinha. Não precisa untar, porque a massa tem bastante gordura, né? E depois, só pincelar uma gema aqui e levar para assar, forno a 200 graus, 200, 250 graus, né? A hora que ela ficar bem bronzeadinha, ela tá ótima. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Agora eu vou fazer as outras 11. Pronto, empadinhas prontas. Agora eu vou passar uma gema, só a gema, sem a clara, pra ele ficar mais bonitinho, mais douradinho depois de assado, né? A gente dá pra passar uma geminha. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui. E pra ficar mais gostosinho,
pegar um pouquinho de orégano, pode ser gergelim, pode ser alguma outra sementinha que você gosta de colocar por cima aqui. E olha só, fica bem bonitinha. Acabou que sobrou isso aqui de massa, deu 260 gramas, mais ou menos, que sobrou de massa. Isso aqui eu vou guardar, vai pra geladeira. E as empadinhas ficaram grandinhas, eu acabei colocando muita massa. Pra gente em casa, não medir, como eu falei. Deixa eu pesar aqui pra ver mais ou menos quanto ficou uma empadinha de uma. Bagunça. Deu 137, ó, aproximadamente. Essa aqui ficou gigantesca. Deu 150 gramas essa aqui. Mais ou menos 140 gramas cada empadinha. Tem que lembrar que tem que contar com o peso da forma, né? Mas então agora eu vou concluir e levar pra assar. Quando eu estiver pronto eu mostro pra vocês. Olha aí que beleza, já estão prontas as nossas empadinhas. Pena que a luz do celular não condiz com a aparência delas, não tá bem da mesma cor não, mas tá bem douradinha. Olha aí, ela ficou bem fácil de desenformar. Só virar na mão e pronto. Fiz 12, né? Vou desenformar todas aí. E daí só esperar esfriar um pouquinho para poder saborear. Desmanchando. Desmanchando. E olha aí por dentro. Ah, e esse recheio, hein? E aí? Deu água na boca? Vai querer fazer em casa? Conta aí pra mim nos comentários. Obrigada pra quem assistiu esse vídeo e até o próximo.